E chegamos ao último dia de competições do segundo Campeonato Brasileiro Escolar de Basquete 3 contra 3. Daqui a pouquinho conheceremos os grandes campeões que representarão o Brasil no Mundial. Confira! O Ginásio Municipal Luiz Gonzaga Colli Beghini sediou o último dia de competições do segundo Campeonato Brasileiro Escolar de Basquete 3 contra 3. Os jogos aconteceram no dia 9 de abril de 2016, na cidade de Lindóia. Neste dia aconteceram as disputas pela semifinal, terceiro e quarto lugar e final. A primeira rodada das competições válidas pelas semifinais do campeonato foi entre São Paulo, representado pelo Colégio Paulina Nunes, e Ceará, representado pelo Colégio Santa Cecília. Em um jogo emocionante, São Paulo vence por 21-9. Em seguida, entrou em quadro o Colégio São Paulo, do estado de São Paulo, competindo contra o SEB de Natuscoque, do Distrito Federal. Neste jogo, quem levou a melhor foi São Paulo, vencendo a competição por 17-9. E pelo masculino, o Colégio Amorim de São Paulo jogou contra o Colégio Santa Doroteia do Distrito Federal. Em um jogo emocionante, São Paulo vence por 21-10. E as meninas do Colégio ADN Master do Rio de Janeiro enfrentaram o Colégio Amorim de São Paulo. Quem garantiu a vitória foi o Rio de Janeiro por 15-8. E na disputa pelo terceiro e quarto lugar do masculino, o Colégio Santa Cecília do Ceará não suportou a pressão do Colégio Santa Doroteia do Distrito Federal e acabou perdendo pelo placar de 15-11. Com isso, o Distrito Federal garantiu o terceiro lugar da competição. Disputando o terceiro e quarto lugar, o Colégio Amorim de São Paulo provou sua força ao superar a ausência da jogadora Rebeca, camisa 15, que se machucou durante a partida e foi prontamente atendida pela equipe médica. O ocorrido pareceu dar forças ao colégio, que venceu a partida contra o SEB de Natuscoque, do Distrito Federal, por 16-6, garantindo então o terceiro lugar do campeonato. E pela grande final masculina, tivemos uma super disputa entre os colégios Paulina Nunes de São Paulo contra o Colégio Amorim, também de São Paulo. O jogo foi marcado por uma luta constante, ponto a ponto. No final, vitória por 19-16 do Colégio Paulina Nunes, consagrando-se o grande campeão do torneio. Eu estou com os meninos de São Paulo que vão representar o Brasil no Mundial. Meninos, vocês esperavam por esse resultado? Já era bem esperado mesmo para esse campeonato. A gente veio meio com uma indecisão, né, se o campeonato ia ser muito forte, mas quando a gente veio aqui e viu o estilo das equipes, deu para ver que tinha condições da gente ganhar, sim. Qual a sua visão geral sobre o campeonato? Foi um campeonato muito forte. Se olhando de fora, você fala assim, não vai ser um campeonato muito forte. Mas dentro de quadra, os moleques raçudos, querendo ganhar vitória, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, que foi que a nossa técnica pediu pra gente, seguiu as orientações corretas e conseguimos sair com a vitória. Quais foram as estratégias que vocês usaram? A gente usou a estratégia de um jogo rápido que a gente tem, um jogo rápido e chute. A gente sempre se deu bem em campeonatos com rapidez e agilidade. A gente tem um time rápido e com isso a gente conseguiu a vitória. A gente vê que o time está muito bem preparado. Conta um pouquinho, como que foi essa preparação deles? Na realidade, eu costumo analisar as outras equipes e ver quais são as diferenças físicas da nossa equipe com as outras equipes. E aí fica mais fácil trabalhar, né? Ver onde tem as nossas vantagens e desvantagens em cima da equipe. O Amorim, por exemplo, era uma equipe muito rápida. Por isso que, ao contrário de todos os outros jogos, a gente começou com o nosso pivô, que é o jogador mais alto, no banco. Todos os outros jogos a gente começou com ele jogando. Esse foi o contrário, porque eles tinham jogadores bem mais rápidos, aí a gente sairia em desvantagem se ele tivesse enquadrado no começo. Então a gente analisa as outras equipes e vê de que forma que a gente consegue explorar isso.
Os colégios São Paulo do Estado de São Paulo e Colégio ADN Master do Rio de Janeiro protagonizaram a grande final feminina do campeonato. E, curiosamente, repetindo a mesma emoção e o mesmo placar do masculino, dessa vez foi o Colégio ADN Master do Rio de Janeiro que surpreendeu seu adversário, vencendo por 19-16, conquistando a tão sonhada vitória. Em entrevista, José Medalha fala sobre o desempenho das equipes vencedoras que representarão o Brasil no Mundial da Estônia. Bem, eu assisti uma parte da competição aqui nas finais. Eu acho que o Brasil vai ser muito bem representado em ambos os gêneros. Nós sabemos que é uma competição difícil, principalmente pelos países da Europa que participam. Eles formam verdadeiras seleções, mas nós temos certeza que o Brasil vai estar muito bem representado. Eu acho que os campeões, o reflexo de uma competição muito equilibrada, muito disputada, e a gente sabe que ganharam aqueles que realmente tiveram mérito. O senhor que já treinou grandes nomes do basquete, né? O que o senhor achou da estratégia de jogo deles? Olha, uma estratégia montada, extremamente montada para a competição de 3 contra 3, é uma competição diferente do jogo normal, é uma parte tática e estratégica interessante, porque eles demonstraram que já estão familiarizados com a estrutura toda da competição. Os técnicos corresponderam muito bem, acredito, conseguiram orientar muito bem as suas equipes e eu senti muita segurança, e isso é reflexo de um trabalho muito bom dos técnicos. E os grandes cestinhas do campeonato foram Clarissa Fernandes Carneiro com 72 pontos e André Chamoni da Silva com 64, demonstrando o equilíbrio perfeito entre condicionamento, técnica e precisão.